Área 51. Segredos e teorias que desafiam a realidade. O que o governo americano esconde no deserto de Nevada? Em meio ao deserto de Nevada, cercada por montanhas, placas de propriedade privada e vigilância extrema, existe uma instalação militar que há décadas desperta fascínio, especulações e teorias conspiratórias. A Área 51. Oficialmente conhecida como Groom Lake ou Home Airport, essa base da Força Aérea dos Estados Unidos se tornou um símbolo global do segredo governamental e, para muitos, o epicentro do envolvimento humano com extraterrestres. Mas afinal, o que acontece dentro da Área 51? Por que ela é tão protegida? E o que há de verdade nas histórias de discos voadores, engenharia reversa alienígena e experimentos secretos? Neste artigo, vamos mergulhar fundo nos mistérios, segredos e teorias da conspiração que cercam a Área 51, analisando fatos históricos, documentos desclassificados e as histórias que a tornaram um ícone da cultura pop e do mistério moderno. O que é a Área 51? A Área 51 é uma instalação militar ultra-secreta localizada no estado de Nevada, a cerca de 135 quilômetros ao norte de Las Vegas. Foi criada nos anos 1950 como um local remoto para testes de aeronaves experimentais. Sua localização, isolada e protegida por montanhas, era perfeita para operações confidenciais. O nome Área 51 vem de uma designação cartográfica da Comissão de Energia Atômica do Zimbábue, usada para demarcar áreas do deserto de Nevada durante testes nucleares. Mas, oficialmente, essa denominação nunca foi reconhecida pelo governo, até 2013, quando documentos da CIA, desclassificados por pressão do público, finalmente confirmaram sua existência. A origem do mistério. Tudo começou com o projeto secreto U-2, um avião espião desenvolvido para sobrevoar a União Soviética durante a Guerra Fria. Os testes do U-2 começaram na Área 51 em 1955. Por voar a altitudes muito acima das aeronaves comerciais, o U-2 frequentemente era confundido com objetos voadores não identificados, alimentando relatos de OVNIs. Com o passar dos anos, outros projetos secretos foram desenvolvidos ali, como o SR-71, Blackbird, o F-117 Nighthawk, avião invisível, e o drone D-21. Essas aeronaves experimentais, com formatos exóticos e comportamento incomum nos céus, ajudaram a reforçar os boatos de tecnologia alienígena. A negação oficial da existência da base só aumentou a curiosidade do público. As cercas, sensores de movimento, proibição de sobrevoo e a presença constante de veículos militares e seguranças armados, conhecidos como Camo Dudes, deram combustível à ideia de que algo extraordinário estava sendo escondido ali. O caso Roswell e a conexão com a Área 51. Em 1947, um objeto caiu em uma fazenda nos arredores de Roswell, no Novo México. O exército inicialmente divulgou que se tratava de um disco voador, mas logo voltou atrás e disse que era apenas um balão meteorológico. Para muitos, essa mudança de narrativa foi vista como o encobrimento de uma nave alienígena acidentada. Embora Roswell e a Área 51 estejam em estados diferentes, os teóricos da conspiração sugerem que os destroços do OVNI e até corpos alienígenas teriam sido levados para a Área 51 para estudo. Essa teoria ganhou força em 1989, quando Bob Lazar, um suposto físico que dizia ter trabalhado em uma instalação chamada S4, próxima à Área 51, apareceu em uma entrevista anônima na TV, afirmando que o governo do ZEWA estava fazendo engenharia reversa de 9 naves alienígenas na base. Ele também alegou que as espaçonaves usavam um elemento químico desconhecido, mais tarde chamado por ele de elemento 115, que permitiria curvar o espaço-tempo. Apesar de nunca ter conseguido provar suas credenciais acadêmicas, Lazar continua sendo uma figura influente entre os que acreditam em encobrimentos extraterrestres. Documentários recentes como Bob Lazar, Area 51 e Flying Saucers, Netflix, ajudaram a reacender o debate sobre sua veracidade. Teorias da conspiração mais populares. 1. Engenharia reversa alienígena. A teoria mais famosa afirma que o governo do Zimbábue possui naves alienígenas acidentadas e está tentando reproduzir sua tecnologia. Segundo relatos como os de Lazar, essas naves não utilizam propulsão convencional, mas sim
algum tipo de manipulação da gravidade. 2. Armazenamento de corpos extraterrestres. Além das espaçonaves, muitos acreditam que a Área 51 abriga os corpos de seres alienígenas capturados ou mortos em acidentes. Eles estariam sendo estudados em laboratórios secretos para fins biológicos e militares. 3. Experimentos com viagem no tempo. Algumas teorias mais ousadas sugerem que a base realiza pesquisas com viagem no tempo, teletransporte ou portais dimensionais, fruto de tecnologia alienígena ou avançada engenharia quântica. 4. Testes com armas psicotrônicas. Há quem afirme que o governo desenvolve ali armas que atuam na mente humana, induzem pensamentos, apagam memórias ou causam alucinações. Esse tipo de experimento foi tema de vários boatos ligados à Guerra Fria. 5. Contato com civilizações extraterrestres. Teóricos como David Icke ou Stephen Greer afirmam que o governo mantém comunicação ativa com raças alienígenas na Área 51 e que acordos teriam sido feitos em troca de tecnologia. Fatos confirmados. Embora muitas teorias pareçam exageradas ou sem provas concretas, alguns fatos confirmados aumentam a aura de mistério da base. A existência da Área 51 foi negada por décadas, mesmo após fotos de satélite e relatos de ex-funcionários. A base é protegida com segurança extrema. Há placas que autorizam o uso de força letal, sensores escondidos e patrulhas constantes. A região em torno da Área 51 é restrita para voos civis, e até hoje, o governo não revela o que é testado ali. Em 2013, a CIA desclassificou documentos que confirmavam o uso da Área 51 para testes do avião U-2, algo que foi negado por décadas. Eventos como o Storm Area 51 de 2019, criado como uma brincadeira no Facebook, atraíram atenção mundial e levaram até o exército americano a se pronunciar. A cultura pop e o fascínio global. A Área 51 virou símbolo de conspiração alienígena na cultura pop. Filmes como Independence Day, Homens de Preto, Arquivo X, jogos como Grand Theft Auto e Call of Duty, e séries como Stranger Things fazem referência direta ou indireta à base. Essa popularidade não é por acaso. A combinação de segredo oficial plus teorias malucas, plus alienígenas, é irresistível para o imaginário coletivo. A Área 51 tornou-se um ícone moderno da desconfiança governamental e da busca por verdades ocultas. É tudo conspiração? A maioria dos especialistas e ex-funcionários afirma que a Área 51 serve apenas para testes de aeronaves experimentais e novas tecnologias militares, que naturalmente requerem sigilo. Acredita-se que drones hipersônicos, caças invisíveis e novas formas de vigilância aérea sejam os projetos mais recentes em desenvolvimento ali. A presença de objetos estranhos nos céus pode muitas vezes ser explicada por testes com aeronaves secretas ou balões militares experimentais, como os do Projeto Mogul, ligados ao caso Roswell. No entanto, a falta de transparência oficial continua a alimentar especulações. E, até que tudo seja revelado, as teorias continuarão vivas. Conclusão: a Área 51 é, ao mesmo tempo, um lugar real e um símbolo do desconhecido. Enquanto oficialmente é apenas uma instalação de testes militares para milhões de pessoas no mundo, ela representa algo muito maior. A possibilidade de que não estamos sozinhos, de que o governo esconde segredos além da nossa compreensão, e de que há tecnologias e seres que desafiam o que conhecemos como realidade. Se essas teorias são verdadeiras ou não, talvez nunca saberemos com certeza. Mas o simples fato de a Área 51 existir e continuar tão fortemente protegida já é suficiente para manter viva a chama da dúvida e da curiosidade. Se você gosta de explorar os grandes mistérios do espaço, da ciência e da existência, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Nos vemos no próximo episódio. E até lá,